Quando você sentir dúvidas sobre qualquer coisa, abra a janela, olhe para o sol, para as estrelas e lembre-se, Deus controla a natureza, Ele não pode controlar a minha vida? Bom dia, graça e paz. Hoje a gente vai fazer um devocional baseado no Salmo 29. Eu preguei sobre este salmo ontem, puxa, foi muito bom. Quer dizer, né? Eu acho, né? Tinha que perguntar para o povo. Eu lembro que às vezes eu ia em reunião de pastores, e aí o pastor-chefe lá perguntava pra gente, os outros pastores, e aí, como é que foi o culto? Foi bom? Foi? E a pregação foi boa? Aí o pastor falava, sim, mas quem avaliou? Você? Ai, meu Deus do céu. O Salmo é muito espetacular. Só lembrando, gente, dia 17 e 18 de janeiro, Legado Cristão. Vai ser uma bênção. Faça a sua inscrição gratuitamente pelo site. Ainda tem algumas vagas, eu acho. E eu vou estar lá os 2 dias, hein? Vai lá que eu vou assinar a assinatura mais bonita do mundo. Você vai ver. Lá no... Vocês acreditam que eu fiz caligrafia até... Nossa, eu lembro, eu já era velho, gente. Não é assim, eu fazia lá o caderno de caligrafia, porque a minha letra era horrível. Só eu, era um negócio humilhante. E não deu jeito, né? Minha letra continuou horrível. Mas enfim, dia 17 e 18 vou estar lá e vou lançar o meu curso Mente Cristã lá. Se você quer fazer parte do meu curso Mente Cristã e não vai poder estar lá, deixe seu nome aqui na lista de espera, manda um zap aí para minha equipe aí. Então vamos lá. Lucas 29, verso 1. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Aqui é uma dúvida aí se de fato o vocativo aqui, os seres angelicais, seria anjos. De qualquer forma, nós vemos a ordem bíblica para que todo ser que respire louve ao Senhor. Portanto, a ordem aqui vale para nós também. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glória e força ao Senhor. E aí ele diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Então vamos lá. Muitas vezes o que a gente tem aqui, o salmista, ele está dizendo assim, que nós devemos tributar louvor a Deus, devemos glorificar a Deus por sua força e glória. E tudo isso, a força e glória de Deus, elas são vistas por meio das coisas que foram criadas. Não é por acaso que o darwinismo, quando ele surge, ele é um dos maiores inimigos da fé cristã. Porque se o darwinismo está certo, toda a Bíblia está errada. E foi através dele que o cristianismo sofreu o seu maior impacto, por conta do darwinismo. Porque mesmo aqueles que não acreditam, que não se tornaram ateus por conta do darwinismo, eles passaram a ter uma mentalidade em que, a Bíblia, ela é um livro de conto de fadas, porque ela não tá certa cientificamente, então não é um livro de conhecimento objetivo. Aí é mais uma ilusão aí. E até crentes, eles não confiam mais no texto bíblico como fonte autoritativa em relação a toda a realidade. Por isso é tão importante mostrarmos que o Deus, ele é o Deus da natureza, ele criou a natureza, ele é soberano sobre ela, e a natureza, ela fala sobre Deus. É isso que esse salmista está mostrando, ele está mostrando Deus soberano sobre a natureza. E é isso que a gente precisa se lembrar, que a natureza é um grande pregador sobre Deus. Quando, por exemplo, você sentir dúvida, será que... E a ressurreição? Eu não sei, eu nunca vi um morto ressuscitando. Mas e vida surgindo? Você não viu? Você não acha que isso é miraculoso? Que você esteja vivo? A complexidade da vida humana é um negócio assombroso. Eu não sei se Jesus voltou dos mortos. Você saiu do pó. Jesus não estava lá? Quando a pessoa morre, ela está ali, aquela matéria morta. E Deus soprou vida em seu filho e ele voltou a viver. Mas em relação a você foi a mesma coisa. Tanto é que nenhum cientista consegue produzir isso aí, um ser humano. Não é miraculoso a natureza? As pessoas fazem a separação entre
sobrenatural e natural, não é a melhor das linguagens. A melhor linguagem seria o ordinário e o extraordinário, porque ambas as coisas são sobrenaturais. Ambas têm a ver com Deus. Seja o pintinho que nasce, seja o animalzinho que nasce, ou seja, o Deus que ressuscita os mortos. Ambos, em relação a ambos, ele está dando vida. Por que a dificuldade de crer na ressurreição e nos milagres bíblicos? Olhe para a natureza. De onde isso veio? Isso não é um milagre? Então, quando você sentir tentação de duvidar, olhe para a natureza, abra a janela. Mas e os milagres? Será que Deus ainda vai fazer milagre na minha vida, cuidar de mim? Olhe para a natureza. Olhe o tamanho do milagre que você tem diante dos seus olhos. Essa é a ideia. É por isso que o salmista está dizendo, louve a Deus, olhe para a natureza. Olhe, veja a complexidade da natureza, a grandiosidade que é a natureza. Vocês duvidam ainda de Deus? Olhe para as estrelas. Preste atenção. Isso é tão importante que aqui a gente vê 7 vezes Deus dando ordens aos elementos da natureza. A gente vê aqui, ó, Deus, vamos lá, quer ver? Ó? A voz do Senhor derruba os carvalhos, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor lança chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Está vendo? Ele comandando e controlando a natureza. É isso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma maneira diferente do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Note os verbos utilizados aqui. O céu proclama, o céu anuncia, um dia declara isso a outro dia. Todos os verbos são verbos da fala. Anunciar, proclamar, declarar. Ele está dizendo que a natureza proclama, que o sol prega. E essa frase, a parte aqui é mais linda, ó. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir. Não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir. Que linguagem é essa? O que ele está dizendo é que sem som a natureza prega. Sem som a natureza diz. Deus existe. Não é possível que você possa olhar para o universo e dizer que o universo veio do nada. Quem fez você? De onde você veio? Você veio de Deus. É uma burrice tremenda dizer que viemos do nada, ou de seleção por meio de processos aleatórios, fruto do acaso, seleção natural. Não faz sentido algum. É contra o bom senso. É contra a ciência. É contra a Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus. Em Romanos 1 nós vemos essa mesma perspectiva. Paulo diz assim, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas, nós conhecemos os atributos eternos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a própria divindade, por meio das coisas que foram criadas. É claro, quer ver? Ó? Quando você olha, por exemplo, você olha o... não vou baixar aqui não, meu iPhone, meu celular tá aqui embaixo. Vamos pegar aqui o da Apple, né? Vai. Podia ser outro, eu acho que isso aqui é espetacular. Quando você olha para isso aqui, por um computador, por um celular, você supõe, poxa, o cara que fez isso aqui é inteligente, ainda que você não o conheça, ainda que você não nunca o tenha visto. Por conta da complexidade disso aqui, você supõe o cara que fez é inteligente, não é? É isso que Paulo está dizendo. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua própria divindade, se veem por meio das coisas que foram criadas. Você não precisava saber que foi o Steve Jobs que fez isso aqui. Ao olhar isso aqui e ver e falar, gente, complexo, o cara é inteligente. Você não precisa ver Deus, mas ao olhar para a sua criação, para a natureza, você tem que supor, puxa, o ser que fez isso é poderoso. Olha o tamanho do universo. O ser que fez isso é extremamente inteligente. Como que tudo funciona de maneira extremamente organizada. É por isso que a natureza é algo tão poderoso, é o primeiro pregador. E é por isso que você vê também a perspectiva hoje de muita gente é uma perspectiva panteísta. O que é uma perspectiva panteísta? O panteísmo é a crença de que a natureza é Deus. Não, a natureza não é Deus. Mas essa é uma perspectiva principalmente das religiões orientais.
Lembra lá dos Beatles, então, aquela galera lá? Então, é o panteísmo. E muitas vezes, essa é a perspectiva atual. E daqueles, inclusive, que são ateus. O ateu não crê em Deus, né? Mas, de fato, eles creem. Eles creem. Para eles, a natureza é Deus. Porque eles acreditam que a natureza é autônoma, ou seja, ela é independente e livre. E não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um Deus que controla a natureza. A natureza é livre, ela age por si só, e as leis da natureza foram impostas por ela mesma. É um negócio que é doido, não? É como se o barro fizesse a si mesmo. Porque perceba, a lei da gravidade. O que é uma lei? É algo que você vê sempre, em todos os lugares, que se reproduz, tem um padrão. Você solta a maçã aqui, ela não vai parar aqui, não vai parar no ar, não vai pairar. Não, ela vai cair. E você vê isso na natureza, várias coisas que denotam o que a gente chama aí de lei, porque se repete. Mas quem organiza? Por exemplo, o ciclo das águas, vai. Essa é outro padrão que você identifica na natureza, é sempre assim. Mas quem fez isso tão organizado? O ciclo das águas é bem parecido com um chafariz que você vê na praça. Já viu na praça? O chafariz ele faz isso aqui, ó. A água cai, aí ela tem um processo ali de engenharia inteligentíssimo que faz com que a água volte. Ela faz isso. O ciclo das águas que permite toda a forma de vida, vai permitir a fotossíntese, tudo. O ciclo das águas é muito parecido com isso. O sol, os raios solares chegam, atingem a água, principalmente do mar, evapora, condensa, precipita, e esse ciclo ininterrupto. Mas é tão organizado. Imagine que eu chegasse para você diante de um chafariz, que tem um baita de um produto de engenharia ali. Não existe um chafariz feito por obra do tempo e do acaso. Não existe. Não existe. Por mais que seja simples o elemento de engenharia ali, de inteligência aplicado para que o chafariz exista, existe um nível de inteligência ali que a gente não vê a natureza fazendo por si só. Não vê. Imagine que eu dissesse para você que o chafariz ali da praça foi feito do nada. Você ia bater em mim. Você ia dar uma surra em mim e falar, você é louco, não é? Mas eles dizem que o ciclo das águas aconteceu por acaso. É uma doideira. É uma doideira. Essa é a grande ideia. A própria inteligência de Deus é vista por meio da natureza. Quão organizada ela é. É isso que o salmista está dizendo. Que a natureza, ela proclama a glória de Deus. Ela proclama a força de Deus também, o seu poder, por ter criado algo tão gigante e sustentar isso, como ele diz. E como Hebreus também declara. É por isso que é tão importante termos a perspectiva correta em relação à natureza, e não essa perspectiva panteísta que as pessoas veem. Esses dias eu vi uma influencer, ela solitária e tal, empoderada, aí agora tá lá sozinha. Ai, de olhar, assim, ó, com as perninhas cruzadas, entrando em harmonia com a natureza. Essa fala dela, ela nem sabe, provavelmente, nem sabe o que é panteísmo, provavelmente. Mas é porque ela ouviu as pessoas falando que tem que entrar em harmonia com a natureza. E isso, muitas vezes, é uma perspectiva panteísta das religiões orientais, ainda que ela não saiba. É diferente do crente. Ele contempla a natureza. É diferente. Ele olha o horizonte, lá no o mar, por exemplo, aquela coisa infinita, e ele olha aquilo e fala, puxa, aqui, nessa obra de arte, eu vejo traços do artista, essa infinitude. Porque o mar dá essa sensação de infinito. Porque o nosso Deus é assim. Então, essa é a perspectiva cristã. A gente contempla a natureza. Não a ideia de entrar em harmonia com a natureza. O que ele está falando na prática? Que as pessoas não... É como se ele está dizendo que ele se conecta, como se a natureza fosse um ente, fosse uma pessoa. Porque para o panteísmo ela é. Eles falam a mãe natureza. Eu estava ouvindo uma música famosa. Mas em inglês, eu não vou lembrar. Muito eu estava ouvindo, aí o cara fala disso na música. A mãe natureza. Não. Não tem a mãe natureza. Tem a natureza que foi criada por Deus. E nós, ao avistarmos a natureza, nós avistamos Deus porque, ao vermos a obra de arte, nós vemos o artista. Essa é a perspectiva cristã. E por isso que a gente deve, em primeiro lugar, contemplar a natureza. E sim, quando a gente, principalmente nós que moramos nos centros urbanos, nós, por exemplo, não vemos as estrelas. Não vemos. Por quê? Porque a luz elétrica nos impede de ver as estrelas. E é um negócio assustador. Esses dias, e hoje a gente também muitas vezes no apartamento, casa,
as casas não têm jardim, as pessoas quase não têm vista. A vista delas é para a parede, para o muro. Antigamente não era assim. Então quase todo mundo tinha lá uma vista. Ele morava na roça, o índice de criminalidade é menor. Então a janela da pessoa, essa era a ideia antiga, né? A janela conectava com o mundo. Mas hoje a janela, infelizmente, na maioria das vezes, conecta a pessoa com a parede. Infelizmente, é triste isso. Que raiva! Um dos motivos aqui na minha casa, né? A minha casa aqui a gente está no estúdio. Bem ali na minha casa, ali na sala, eu fiz uma janela gigantesca, gigantesca. Mas infelizmente, quando a gente vive num país que tem muito roubo, eu vejo um pouco do muro, né? Mas eu vejo um pouco do telhado do vizinho e um pouco, mas eu vejo um pouquinho assim do céu. Dá para ver um pouco que a minha janela é gigantesca, é uma janela bem grande mesmo. Então, e é impressionante como que dá assim uma sensação de bem-estar quando você olha algo bonito, porque Deus fez as coisas bonitas para serem agradáveis à vista. Lembra lá em Gênesis que Deus fez árvores para serem agradáveis à vista? Então essa é a perspectiva. Então, olha como que a natureza ela reflete beleza. E a beleza, ela de alguma maneira, ela acalma. A beleza, ela tranquiliza. Então, esse é um primeiro ponto. Mas o segundo é o que tem a ver aqui, principalmente com o Salmo. Como que a natureza, ela proclama que Deus existe, que Deus é. Ela prega sobre o nosso Deus. É por isso, então, que é tão importante pregarmos contra o darwinismo. Eu fiz uma série aqui sobre darwinismo, você tem que assistir. E dá para seus filhos assistirem. Põe um moleque para assistir lá e fala, vai fazer um resumo aí do professor Rodrigo Mussolini. Põe um menino para assistir. Qualquer coisa, se vocês precisarem, entre em contato com a gente que a gente manda para vocês o esboço das pregações para ajudar. Mas melhor, manda o seu moleque assistir e fazer um esboço da pregação. Isso seria melhor. Da série Darwinismo. Mas é isso, gente. Então, nós devemos tributar glória e força a Deus. Por quê? Porque nós podemos ver isso. E principalmente por meio da natureza. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome, porque mais uma semana começa. E nós queremos tributar glória e força a Ti, porque o Senhor é glorioso e poderoso. E podemos ver isso por meio da Tua criação, por meio da natureza. Nos humilhamos diante do Senhor. E também nos rendemos na certeza plena de que o Senhor cuida de nós, de que a Sua mão poderosa é sobre nós. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco em mais desta semana, porque assim como o Senhor dá ordem aos elementos, ao ar, ao fogo, à terra, o Senhor também pode comandar as nossas vidas. E nós nos submetemos a Ti, ó Deus vivo e todo-poderoso. Sê conosco, nos livra de todo o mal e nos abençoe onde quer que estejamos, porque o Senhor enche toda a terra. O Senhor está em todos os lugares e onde quer que estejamos, o Senhor estará lá. Por isso estamos em paz. Como diz o salmista, o Senhor guarda o seu povo, o Senhor dá paz ao seu povo. Eu creio. Nós nos humilhamos e te agradecemos, Pai, por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém, gente? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!